Barnaby Rudge, de Charles Dickens. Publicado pela primeira vez em 1841, Barnaby Rudge foi o primeiro romance histórico do Dickens. Ele vai voltar a explorar esse gênero do romance histórico mais tarde em Um Conto de Duas Cidades. Aqui, a gente tem como pano de fundo os motins anticatólicos de 1780 e os interesses mais ou menos ocultos que a intolerância religiosa vai atender. Como sempre, nesse tipo de conflito, o que nós vamos ver são aquelas pessoas que são importantes, são grandes no mundo, manipulando e se utilizando das pequenas. Sejam essas pessoas pequenas, pessoas simples e até ingênuas, que servem aos interesses dos grandes, como acontece, por exemplo, com o Barnaby, que é inclusive um jovem com limitações de inteligência, ele tem uma deficiência. Sejam pessoas pequenas que elas estão tão amarguradas e tão revoltadas com o mundo, têm uma ira mal dirigida contra o resto das pessoas, um ressentimento muito grande por causa das coisas que elas já passaram, por causa da infância que elas tiveram e tudo isso. Mas de qualquer forma, sejam pessoas de boa índole, inocentes, ou de má índole, culpadas, já corrompidas por esse mundo, pela pobreza, pelo sofrimento, o fato é que são pessoas pequenas sendo utilizadas pelos poderosos para atingir os seus fins. E, como acontece nesse tipo de situação, a seu tempo, essas pessoas, após terem sido utilizadas, vão ser descartadas. O estilo do Dickens ele é muito vívido, porque quem acompanhar logo nos primeiros capítulos vai perceber que na forma como o Dickens se dirige ao leitor, ele parece estar conversando com o leitor. E a maneira como o Dickens nos conta as coisas é essa maneira amigável. Ele está falando com o leitor como se ele fosse amigo dele. Ele não tem aquela voz dirigida ao leitor que alguns escritores, tanto do século XIX quanto também já no século XVIII da literatura inglesa, tinham, de uma certa arrogância e às vezes de um certo, vamos dizer assim, snobismo, uma certa pompa. O Dickens não é assim. Quando ele fala com o leitor, quando ele conta alguma coisa para o leitor, ele está sendo amigo, ele está sendo próximo do leitor. A gente percebe essa voz no Dickens. E quando ele começa a descrever, por exemplo, objetos inanimados, não é a primeira história que o Dickens faz isso, e não é a única. Quando ele descreve, por exemplo, as casas nessa Londres vitoriana, que aliás ainda não é a Londres vitoriana, né? É a Londres do final do século XVIII. Ele descreve as casas, ele descreve as ruas, ele descreve os edifícios. Ele consegue pegar essas coisas inanimadas e dar a elas uma personalidade, quase como se estivessem vivas. Também temos essa parte da denúncia social que o Dickens faz aqui, de como episódios de violência e de aparente motivação, ainda que errada, né? Mas um aparente discurso religioso e de intolerância religiosa serve muito mais para atingir certos objetivos políticos, ou de poder, ou de status, ou até outros, por trás desse discurso, que ainda que esteja errado, não está servindo simplesmente a esse aparente motivo, né, de intolerância religiosa. Está servindo a muito mais coisas que os poderosos da história estão interessados. Há um retrato que o Dickens vai fazer, isso também é frequente na sua obra, com aqueles ambientes de pobreza, de extrema pobreza, de miséria até, e de pessoas que são encarceradas muitas vezes por motivos que não têm nada a ver com crimes, mas com dívidas, por exemplo. E ele sabia o que era isso, porque o pai dele mesmo, o pai do Dickens, passou por isso. Também aqui na figura do personagem título, né, do Barnaby Rudge, quem já leu, por exemplo, Vida e Aventuras de Nicholas Nickleby, que foi o terceiro romance do Dickens,
Talvez se pergunte, como eu me perguntei, se a criação do Barnaby, que é um jovem com deficiência mental, não seria uma resposta do Dickens a alguns dos seus leitores, porque o Dickens fez isso mais de uma vez na sua longa carreira. Respondeu aos seus leitores através do que ele escrevia. Atendeu a pedidos através do que ele escrevia. Porque quem leu o Nicholas Nickleby deve se lembrar do jovem Smike, que também tem uma deficiência mental. E talvez quem leu, como eu, leia Barnaby Rudge e veja a forma como Dickens dirige a história, leva à culminância da história, depois resolve os conflitos até o final, pode ficar se perguntando se o Barnaby, que é uma criatura irmã do Smike, de Nicholas Nickleby, não seria de repente o atendimento do Dickens a algum leitor seu.